Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. E aqui é a Bianca, e estamos começando mais um podcast Peão 4.0. Para quem não percebeu ainda, a Bianca vai fazer parte agora da equipe de âncoras aqui do Rádio Peão. Quer se apresentar um pouco aí, Bianca? Sim, galera, e agora eu vou participar do programa aqui junto com o Biro, e eu sou do Movimento de Mulheres Põe Rosas, né? É uma agrupação internacional de mulheres trabalhadoras e estudantes que defende um feminismo aí anticapitalista e revolucionário, né? E nesse mês, aqui no podcast Peão 4.0, a gente vai fazer um especial sobre a questão da mulher, né? Para aproveitar aí o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então acompanha aí que vai ter bastante coisa da hora. Inclusive, Bianca, o podcast de hoje já vai tratar sobre o tema da questão da mulher e o direito à maternidade, né? É isso, Biro. A gente vai falar sobre o direito à maternidade, ou, na verdade, a falta desse direito, né? Que, inclusive, é curioso o discurso duplo que o capitalismo faz, né? Ao mesmo tempo, se apoia no machismo, dizendo que a maternidade e os trabalhos domésticos são papéis femininos, né? Então, buscam com isso deixar a gente de fora do trabalho produtivo, da produção científica, da produção política, artística, enfim. E enquanto nos impõem essa figura de mulher-mãe, né, também nos nega, né, até esse direito de a gente ser mãe. Né, e faz isso de diversas maneiras. Acho que um exemplo mais recente do absurdo que é isso é a reforma trabalhista, que desde seu início já previa que as mulheres grávidas pudessem trabalhar em locais insalubres, né? E ao mesmo tempo a gente não tem condições de saúde pública de qualidade para a gente poder contar com um SUS aí que pudesse fazer o pré-natal, que pudesse fazer um acompanhamento das mulheres grávidas e tudo mais. E junto a isso também não temos, e aí é o tema que a gente vai tratar prioritariamente aqui nesse podcast, que é que a gente não tem direito à creche. Sequer esse direito a gente tem. Exatamente, Bianca. E hoje a gente vai tratar desse tema, que é do direito à creche, né? Que é uma coisa muito básica para as mulheres poderem exercer o seu direito à maternidade, trabalhar tranquila e sair de casa tranquila, sabendo que seus filhos estão no local seguro e adequado, né? E a gente vai tratar esse tema a partir de uma conversa que duas companheiras que são correspondentes do Esquerda Diário e ouvintes aqui do nosso podcast enviou pra gente uma conversa bem interessante falando desse tema e de um projeto de lei que está para ser aprovado agora em São Paulo, né? Então, mas antes de a gente entrar no debate, no programa em si, nesse exato momento, enquanto a gente estava gravando, a gente recebeu um outro áudio, uma denúncia de uma professora, da professora Marcela, que também é correspondente do Esquerda Diário, que inclusive já participou do programa aqui com algumas colaborações, denunciando uma repressão muito forte, uma repressão brutal que os professores sofreram hoje na frente da Lesp, enquanto se manifestavam contra a reforma da Previdência que está sendo aprovada pelo governo Dória, que vai acabar com o direito à Previdência e à aposentadoria dos professores do estado de São Paulo, e o governo e o Dória e a polícia militar reprimiram brutalmente a manifestação dos professores, e então aí a gente vai deixar esse áudio para vocês ouvirem. A repressão tá muito brutal. Fecharam todas as saídas, eu tava lá dentro até agora, eu e a Lívia tomamos um cacete, muito gás de pimenta, muita bomba, cacetete. Depois aqui fora começou um campo de batalha também. Dividiram a manifestação que estava muito grande, eles estão tacando bomba absurdamente. E a gente tá todo espalhado porque a repressão tá brutal, camaradas, brutal. Não dá para explicar, mas tem professores querendo se enfrentar. Então esse foi o áudio da Marcela. Desde já, a gente do Rádio Peão 4.0 quer deixar o nosso repúdio a essa brutal repressão que os professores sofreram. E desde o Esquerda Diário e desse podcast também, a gente quer se colocar ao lado desses professores contra a reforma da Previdência e nos solidarizamos completamente à luta deles, porque sabemos que faz parte de ter uma educação de qualidade, garantir que os professores tenham seus direitos garantidos, inclusive os direitos de aposentadoria, que também faz parte justamente do tema desse programa, a questão da educação, que a gente vai tratar a partir de agora.
Então, Bianca, vamos começar o programa agora? Falar sobre a conversa que a gente recebeu aqui, sobre o direito à maternidade e o direito a ter creches públicas que atendam essas mulheres? Solta aí o áudio da Marília do metrô, que está falando um pouquinho pra gente sobre como que é essa vida de metroviária e mãe. Oi, e aí, tudo bem? Então, eu estava lendo a notícia que você mandou sobre o projeto de lei das creches noturnas e é bem aquilo que a gente estava conversando, né? Eu no metrô eu trabalho às vezes de manhã, às vezes de noite. E aí, quando eu trabalho de manhã, tem como eu deixar o meu bebê na creche. Mas quando eu tô à noite, eu não tenho com quem deixar. Aí a gente vai se virando como dá, né? Mas, tipo, tem muita gente no metrô nessa situação, mães e pais, sabe? Que não tem com quem deixar os seus filhos porque trabalham no turno noturno. E, inclusive, assim, tem muitas trabalhadoras terceirizadas da limpeza, de outros setores que são terceirizados, que têm uma condição de trabalho mais precária, que não recebem auxílio creche e que é uma situação ainda mais difícil daí, né? Porque algumas têm com quem deixar, familiar, vizinha, mas muitas não têm. E aí tem casos até, tipo, de deixar, sei lá, um bebê com um irmão mais velho, sabe? Que é a criança, né? Então, tipo, é uma condição super insegura, pode acontecer alguma coisa. Então seria legal, assim, tipo, se tivesse, né, uma opção de creche pública, noturna, porque tem muitas trabalhadoras nessa situação, né? A gente que trabalha no transporte, mas deve ter várias outras categorias também nessa condição. E assim... Então, e essa realidade aí que a Marília está relatando, é uma realidade de milhares de trabalhadoras no Brasil, né? Inclusive, não só no Brasil, como no mundo, né? Tipo assim, se a gente for ver, saiu esses dias uma pesquisa com um dado que é gritante, que é tipo assim, que 75% de todo o trabalho de cuidados, enfim, cuidados domésticos, cuidados com crianças, idosos e tudo mais, todo esse trabalho não remunerado do mundo é feito pelas mulheres, né? As mulheres realizam 75% de todo esse trabalho. Essa pesquisa, inclusive, fala que ao longo de toda a semana, as mulheres no Brasil chegam a gastar mais de 21 horas com esse tipo de trabalho doméstico, né? Quase um dia inteiro na semana dedicado só a esses afazeres, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, a Marília colocou pra gente pensar, é que ela fala, né, como isso essa questão da falta de creche é uma dificuldade para ela, né, enquanto trabalhadora metroviária efetiva, e é uma dificuldade ainda maior para as trabalhadoras metroviárias terceirizadas, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar de como que essa falta de creches afeta as mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Que são a cara da terceirização no Brasil. E aí, mais um dado que saiu do IBGE em 2018, mostra como, tipo, essa taxa de realização do cuidado de pessoas é maior, tipo assim, quase 60% maior entre aqueles que se declaram pretos e pardos, né? Inclusive é uma tendência que se mantém para homens e para mulheres também, né? A pesquisa que você citou fala que, inclusive, cada vez mais as mulheres têm entrado cada vez mais cedo para esse tipo de vida, né? São meninas que começam aos 14 anos já tendo que lidar com todo esse trabalho não remunerado, que, enfim, tem aumentado a cada ano. As meninas, as mulheres entram para esse tipo de responsabilidade cada vez mais cedo. Sim, Biro. E tudo isso, na verdade, é para que o Estado e os empresários não arquem com os custos, né, desse trabalho. Preferem deixar esse trabalho que as mulheres fazem de graça em casa, porque se arcassem com os custos, tem uma pesquisa também que mostra que esses custos representariam 10 trilhões de dólares não pagos anualmente para as mulheres por esse trabalho gratuito do lar, né?
Então, acho que isso explica o porquê faltam creches públicas, o porquê faltam lavanderias públicas, restaurantes públicos e tudo isso que livraria as mulheres de terem que fazer esse trabalho dentro de casa. Agora, vamos continuar ouvindo o áudio da Marília, porque ela vai falar uma preocupação, acho que bastante válida, em relação ao projeto de lei, o PL 98, que amplia o funcionamento das SEIs, que são os Centros de Educação Infantil e das creches conveniadas, permitindo que as creches possam funcionar no período noturno para crianças de 0 até 3 anos e 11 meses, mediante a comprovação de que os pais trabalham no período noturno, que elas estão mencionando, né? Eu fiquei preocupada também, porque eu vi lá na notícia que é um projeto de lei de um deputado do PSC, né? Que é um partido, tipo, religioso e de direita, né? Tipo, é um setor que nunca defendeu os nossos interesses, né? Os nossos direitos das mulheres, dos trabalhadores. Então, eu fiquei preocupada com isso também. Tipo, o que você acha? Sim, é realmente muito importante essa preocupação que a Marília coloca, né, sobre esse projeto que, enfim, é proposto por um vereador do PSC, do Partido Social Cristão, né, então sempre bom olhar com olhos desconfiados. Vamos ouvir a Grazi, que é professora municipal aqui de São Paulo, que vai comentar um pouco sobre isso e discutir um pouco essa contradição aí desse projeto de lei. Vamos ouvir. Inclusive, a Grazi tem acompanhado bastante o assunto. Vamos ver o que ela tem a dizer e como ela responde a Marília. Oi, Má, tudo bem e você? Que da hora que você conseguiu dar uma olhada no que eu te mandei do PL dessas creches. Isso está sendo uma polêmica na prefeitura, menina. Mas eu fiquei pensando muito em você quando eu li essa matéria, porque eu lembrei de toda a conversa que a gente teve, de toda a angústia que você tava de pensar, né? Como ia fazer com seu filho agora acabando a licença maternidade, frente a essa situação toda que você trabalha à noite, né? E é uma situação que eu acho que atinge uma parte gigantesca das mulheres, né? E é exatamente nós, mulheres, que temos duplas, triplas jornadas de trabalho, né? Que além do trabalho oficial, várias mulheres sendo mães solteiras, tendo que sustentar a casa, rimos de família, tem essa segunda e essa terceira jornada não remunerada de trabalho, né? Que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, do qual o Estado se isenta completamente, né? E ignora nesse sentido, para além da demanda das mulheres trabalharem, muitas vezes como uma necessidade, essa questão também de que várias precisam estudar. Me lembro quando eu estava na faculdade, quantas mulheres que eram mães tiveram que abandonar, ou quantas mulheres entraram na faculdade só bem tarde, exatamente porque tinham que cuidar dos filhos. E para além disso, outra demanda, né, que é a de socialização, a vida social dessas mulheres que são mães solteiras, que não têm com quem deixar os seus filhos, é outro debate do qual o Estado se isenta completamente, né, como se a maternidade fosse uma imposição e não como se a educação fosse de fato dever não só da família, mas da sociedade e do Estado também, né, como dizem as próprias leis que eles gostam tanto de esfregar na nossa cara. Eu tô pensando bastante, porque frente a essa polêmica que gerou na categoria de se é a favor ou se é contra o PL, fiquei bastante angustiada, porque eu acho que seria um grande erro que a população não tivesse o apoio dos professores e das professoras, das nossas entidades, dos nossos sindicatos para defender uma demanda como essa, que é das creches noturnas, né? Ainda mais porque a nossa categoria é uma categoria de maioria esmagadora de mulheres, né? Um exército de mulheres professoras e que eu imagino que várias vivem essa situação de se verem sem nenhum apoio do Estado nessa segunda jornada, nesse trabalho de cuidados com os filhos, tendo que se isentar de seguir estudando, tendo que se isentar de propostas, projetos pessoais de trabalho ou mesmo de uma vida social, porque estão sozinhas nessa empreitada de educar as crianças, né? Essa questão que a Grazi colocou sobre o abandono do estudo, né, por muitas mulheres que são mães, acho que é uma questão muito
importante, né, de se pensar, porque, inclusive, acho que mostra uma contradição, né, que a contradição é o Estado, o governo, nega às mulheres o direito ao aborto, né, legal, seguro e gratuito. Ou seja, impõe que as mulheres tenham filhos, mesmo não querendo ter filhos ou não querendo ter filhos naquele momento. E aí, sendo obrigadas a terem filhos, elas são obrigadas, muitas vezes, a abandonar o seu estudo, abandonar a escola, a faculdade, para que possam se dedicar ao cuidado das crianças, né? Não, inclusive, a gente recebeu um áudio agora, da Zuca, lá de Minas. Agora, a gente estava fazendo um podcast aqui e ela mandou esse áudio que eu tinha conversado com ela de manhã. Então, eu acho que a creche noturna é uma coisa muito importante para a vida das mulheres trabalhadoras, porque a falta dela nos impede muitas vezes de cumprir papéis que a gente tem capacidade de cumprir na sociedade, mas que não pode cumprir, às vezes não consegue cumprir por não ter com quem deixar os filhos. No meu caso, por exemplo, eu sou professora e quando eu ainda estava na universidade, meu curso era à noite e eu não tinha quem olhasse minha filha, ela era pequena e eu tive que mandar ela para morar na casa de uma tia que morava em outra cidade, para eu conseguir terminar a faculdade, né? Então, durante 4 anos, a gente morou separada. Eu via ela nos fins de semana, nas férias, para eu conseguir estudar. E agora, mesmo depois de formada e trabalhando já de professora, eu ainda sigo com essa dificuldade, porque pelo caráter precário assim, da nossa profissão, a maioria dos professores tem que trabalhar em 2 turnos, né? E muito frequentemente um desses 2 turnos é o turno da noite. E a gente continua sem ter, né? Eu continuo sem ter com quem deixar ela, é um problema, né? Arrumar alguém para cuidar, a gente não ganha o suficiente para poder pagar alguém, né? Então seria uma coisa ótima, assim, que tivesse disponível creches noturnas, inclusive nos locais de trabalho, né? No meu caso, por exemplo, nas escolas, né, que tivessem creche para os filhos das professoras, das trabalhadoras, né, de todos os setores, para a gente poder ter mais essa tranquilidade de saber que o filho está seguro e está tranquilo enquanto a gente está trabalhando. Esse é mais um exemplo, né, de como isso é uma demanda sensível para mulheres, mães, trabalhadoras. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que mostra como, ao mesmo tempo, impõe uma condição de mães, mas não dão condição para que, de fato, sejamos mães, né, de fato, exerçamos a maternidade. E continuemos tendo a nossa vida, nossos estudos e tudo mais, né? Isso que a Grazi colocou. Com certeza, Bianca. E é muito contraditório mesmo, porque a gente está num mercado de trabalho que cada vez exige mais dos trabalhadores, né? Então, imagina, uma jovem que está estudando justamente para atender uma demanda do mercado de trabalho que cada vez exige mais dos trabalhadores, acaba tendo que abandonar isso para cuidar do seu filho e se submetendo a trabalhos ainda mais precários, dificultando justamente com que ela possa ter condições materiais para cuidar desse filho depois. É realmente uma situação muito contraditória e que mostra exatamente que o Estado, na verdade, os capitalistas e a sociedade que a gente vive não está realmente nem um pouco preocupada com a condição real que as mulheres e as mães vão ter para dar um futuro para seus filhos e para elas mesmas, né? E eu achei muito interessante que tem no áudio da Grazi também, quando ela fala que a maior parte dos professores são justamente professoras, né? São uma categoria esmagadoramente feminina que vive esse dilema também, né? Agora, vamos continuar ouvindo o áudio da Grazi, porque ela vai colocar um problema importante, e que a Marília já colocou a preocupação de onde vem esse projeto de lei, que faz com que a gente tenha que ficar de olho muito aberto se de fato vai atender a demanda dessas mulheres, né?
E é exatamente porque tem uma contradição nesse PL, que é essa que você identificou muito bem, de onde ele está vindo, né? Por quem ele é proposto. É um PL que, sendo do PSC, a gente não pode duvidar que tem uma proposta que é de ideologia única, que também não é a escola que a gente defende, né? E que hoje, para pensar a realidade da prefeitura, é uma escola bastante precária. A gente sabe que a educação infantil aqui no município de São Paulo hoje já está a maioria esmagadora nas mãos das OS, pela via das creches indiretas, dessa administração que não é da prefeitura, né? E que tem uma qualidade muito diferente das creches e das SEIs de administração direta, porque são escolas que não têm um projeto político-pedagógico conciso, as professoras são contratadas, têm jornadas de trabalho maiores, várias não têm uma remuneração que permita que elas sigam se formando para melhorar o atendimento que oferecem para a comunidade, trabalham muito tempo, não têm os mesmos benefícios que os professores efetivos, e é exatamente esse serviço nessas creches, nesse momento que é a primeira infância, que já está toda na mão do setor privado, que esse projeto vem para ampliar, né? Então ampliar um atendimento de forma precária para a comunidade. O que eu acho que não está em discussão é a necessidade da comunidade desse serviço, em especial das mulheres. Eu acho que a tarefa que a gente tem nesse momento é pensar como os professores e a comunidade, essas mães, podem discutir qual é o projeto de creche noturna que a gente quer que seja aplicado na prefeitura, né? Uma creche que seja laica, que priorize uma infância livre, né? Que não seja uma creche de ideologia reacionária como as ideias que defendem a Damares Alves, né? E esse setor todo da direita, dizendo que menina usa rosa e menino usa azul. Essa não é a nossa concepção de escola, né? E uma creche em especial onde essas professoras, esses professores, os trabalhadores tenham direitos assim como nós efetivos temos, e mais do que isso, né? Condições para exercer um bom trabalho frente a essa demanda que é real das mães e das mulheres trabalhadoras. Acho que esse é o debate que a gente tem que travar, meu. Isso eu achei muito louco, assim, de pensar, porque, tipo, quando eu vi esse bagulho desse projeto de lei, eu fiquei pirando em, qual que é o interesse da direita evangélica, conservadora, bizarra, em apoiar um projeto de creche noturna para as mulheres, tipo assim, por quê? O Partido Cristão tá fazendo isso, né? E aí uma coisa que a gente estava conversando, né, com a Grazi, com outros professores, a Maíra Machado, lá do ABC, que é professora também, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante para pensar, que é que existe uma disputa, né, do cristianismo de tomar o processo da educação infantil desde essa primeira infância, né? E isso está cada vez mais forte hoje, que um dado muito relevante para a gente pensar também, é que hoje 80% de toda a educação infantil, ela não é gerida diretamente pela Prefeitura de São Paulo. Ela está, na verdade, na mão da iniciativa privada e das OS, né, das organizações sociais que, enfim, elas se dizem filantrópicas, né, mas, na verdade, tipo assim, elas são, na maioria, ligadas às igrejas. Então, tipo, o interesse do Partido Social Cristão de fazer um projeto de creches noturnas é, na verdade, um interesse de dar na mão da igreja a educação das crianças nessa primeira infância, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que, é isso que a Grazi falou também, assim, não podemos deixar na boca da direita evangélica a defesa de uma demanda das mulheres trabalhadoras, né? Que é terem onde deixar os seus filhos à noite. Com certeza, Bianca. Eu fiquei, na verdade, pirando na mesma coisa, com a mesma angústia, porque é um partido tão conservador que prova que não está nem um pouco interessado no direito à maternidade ou no direito das mulheres, na medida que, inclusive, criminaliza o aborto e faz um julgo moral às mulheres que precisam abortar para poderem, inclusive, escolher o melhor momento de
de terem seus filhos e de serem mãe, né? E não à toa, esse vereador Gilberto Nascimento também foi autor de um projeto de lei que legaliza o ensino e a educação domiciliar, ou seja, que tem como objetivo justamente tirar o papel de educação e o papel social de cuidar das crianças do Estado. E, por outro lado, esse projeto de lei, por mais que ele dialogue com uma demanda real da população e das mulheres, das mães, ele está submetido e ele está por dentro e incentiva um projeto de educação que está vigente, que, como você mesmo falou, Bianca, extremamente privatista, que deixa todas essas instituições de ensino infantil na mão de OS, né, organizações privadas, e que, com isso, também precariza muito o trabalho das professoras. São professoras que não têm os mesmos direitos que as professoras do Estado, então têm salários menores, são trabalhadoras contratadas por contratos temporários, e contratos, inclusive, que agora estão sob o julgo da reforma trabalhista, trabalhos intermitentes, que, além de precarizar dessas próprias profissionais do ensino, dividir a categoria de professores, né, também precariza a própria educação, consequentemente, que as crianças vão ter nesses locais, né, porque são condições muito mais precárias que essas instituições têm para dar o serviço adequado para essas mães e para essas crianças. Mas enfim, vamos continuar ouvindo a conversa e vamos ver como que a Marília vai responder. Oi, amiga. Então, exatamente. Tipo, uma situação bem complicada. Muitas mães, né, trabalhadoras passam por isso. Inclusive, eu tô entrando agora às 11 horas da noite para trabalhar. Hoje eu consegui deixar o meu filho com a minha mãe, só que nem sempre, né, isso rola. E aí a gente tem que se virar. E tem outras mulheres em situação mais difícil, né, que não tem gente de confiança próxima para deixar, que o marido abandona, o pai da criança abandona, né? Tipo, isso acontece muito assim, mães solteiras, super complicado, né? E inclusive eu falei com uma amiga que trabalha no hospital universitário da USP e na saúde também rola bastante, né? Noturno, né? E aí, olha só, vou te mandar o áudio que ela me mandou das coisas que rola lá. Oi, Má, eu vi o que você me mandou e estava pensando um pouco sobre as nossas condições de trabalho aqui no hospital. Eu acho que para a gente seria excelente, né, ter onde deixar os filhos no horário de trabalho e tal. Porque, assim, para mim não teve muita dificuldade quando eu tive os meus filhos, porque eu trabalho durante o dia, né? Então, realmente tem creche, tem escola, e inclusive, assim, a minha mãe me ajudou bastante, né, nesse período enquanto eles eram pequenos. E foi mais tranquilo. Mas, por exemplo, a gente tinha uma creche aqui dentro do próprio hospital, que na verdade era irregular, mas pelo menos ajudava a gente poder ter um local para deixar os filhos enquanto estava trabalhando. E a gente acabou perdendo essa creche porque as condições não eram as ideais, porque estava dentro do próprio hospital, né? Então ela teria que ser alocada fora. E aí a universidade não garantiu isso para a gente. A gente acabou ficando sem essa creche aqui dentro do hospital, mas tem a creche na universidade, ainda que precarizada, né? Porque você já conhece a situação que a gente está passando aqui na USP, mas a gente tem ainda uma creche e tem na região, né? Mas isso durante o dia. Para as mães, né, as funcionárias do hospital que trabalham no período noturno, aí já tem um problema maior, né, porque elas têm que realmente deixar ou com os pais, né, quem ainda é casada, enfim, ou com as avós, ou com alguém, ou pagar alguém, né, como tem uma amiga minha que paga uma pessoa para cuidar da filha dela no período noturno, porque ela está trabalhando, né. E aí tem outras mães que têm esse problema e que aí, assim, é bem difícil de resolver, porque depende da idade da criança, né? Não dá para você deixar com qualquer pessoa, né? Então, realmente, seria ótimo se elas tivessem uma creche, um lugar legalizado, né? Com profissionais qualificados para poder cuidar, porque facilitaria muito, né? Então, assim, eu acho que seria ótimo, mas dentro daquelas condições que você falou, né? Se realmente for
uma coisa do governo, legal, com profissionais capacitados e empenhados em realmente cuidar das crianças, né? Eu acho que para a gente, na área da saúde, seria excelente. Quem a gente ouviu agora é a Marília, que não é a Marília metroviária, é a Marília que trabalha no hospital da USP e que entrou no meio da conversa para dar a opinião dela aí, a pedido das meninas, né? Isso, Biro. E a Marília, assim como a outra Marília, coloca uma questão fundamental para a gente pensar hoje, né? Que é o fato de a gente ter milhares de mulheres que trabalham à noite, né? Mulheres da saúde, como ela, metroviárias, como a outra Marília, enfim, e que são parte dessa classe trabalhadora que hoje tem 40% de sua composição de mulheres, né? Isso é um dado que, assim, nunca existiu antes na história, né? Hoje, quase metade da classe trabalhadora é feminina. Então, se coloca vezes 10, né, essa discussão da importância de terem creches e, inclusive, creches noturnas, né? E, na verdade, se parar para pensar, já é um absurdo que até hoje não exista creches noturnas, né? Porque tem uma quantidade enorme de trabalhadoras nas próprias fábricas, por exemplo, e em muitos outros postos de trabalho que trabalham à noite e sempre trabalharam e que até hoje não tinham acesso a um direito como esse. Vamos continuar ouvindo a conversa aqui. Então, e aí essa situação, né? Em várias categorias, né? Tipo, mas assim, também é o que você falou, o nosso direito como mães, como mulheres trabalhadoras e tudo não pode significar uma precarização do trabalho de vocês, né? Porque a gente também fica preocupada, a gente não quer deixar o nosso filho em qualquer lugar, né? A gente quer deixar com pessoas capacitadas, com pessoas que recebam um salário decente, com pessoas que tenham seus direitos, com pessoas que tenha uma jornada de trabalho que não seja exaustiva, né? Porque, tipo, cuidar de criança é super cansativo e tal. E, tipo assim, eu, por exemplo, eu não sou religiosa, né? Então, eu acho que o Estado tem que garantir uma educação laica, né? Para todas as crianças, porque tem que respeitar todas as religiões e também quem não tem religião. E, tipo, para a gente estar segura de deixar nossos filhos em boas mãos, é importante a gente saber que é um profissional qualificado e tal. Mesmo que seja creche noturna e que eles as crianças passem a maior parte do tempo dormindo, tipo, sempre vai ter momentos que precisa de cuidados, precisa de atividades de socialização, né? Tipo, não pode ser tratado, tipo, como uma questão de assistência social, simplesmente. Né? A criança vai lá só para dormir, é um hotelzinho, não é isso, né? Porque a criança, ela precisa de cuidados, né? Ainda mais nessa fase que é muito bebezinha ainda. Ela não vai para a creche para poder aprender, se alfabetizar. Ela vai para poder socializar, para poder ter coisas mais lúdicas, né? Tipo brincadeiras, para poder conhecer outros amiguinhos e tal, tipo, e por causa dos cuidados também, né, que principalmente é o que precisa nessa fase dessa primeira infância, primeiríssima infância, assim, né, que eles são tão pequenininhos ainda, né, então, acho que é importante a gente tá tendo essa conversa, assim, para poder ver, né, nas nossas categorias e com as mães, as mulheres trabalhadoras que a gente conhece, porque a gente tem que lutar junta, né, para garantir o nosso direito a maternidade, que o Estado tem que arcar, né, com essa responsabilidade de cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, garantir que os direitos das professoras, das educadoras, das profissionais, né, da educação que vão cuidar dos nossos filhos também estejam garantidos, né? Então, tem uma luta conjunta, né, de todas as mulheres, mães e pais também, os homens trabalhadores, para a gente lutar para que tenha, sim, creche noturna, creche 24 horas até, né, deveria ter, mas que seja tipo do nosso jeito, né? Do jeito que as pessoas que estão interessadas e que precisam disso defendem que seja, né? Que a gente tem que lutar por isso e não desse jeito que essa direita tá querendo fazer, né? Uma coisa que eu acho bastante forte, Biro, do que a Marília falou agora, é esse sentido de que esse direito nosso não pode significar
um ataque às professoras, né? É uma luta conjunta, né? Então, quando a gente exige, né, e essa demanda das creches noturnas, a gente não quer que isso signifique a precarização do trabalho, mal remunerado, com mais horas de trabalho para essas educadoras, né? E que, inclusive, além disso, né, da falta de remuneração e tudo mais, também vários estabelecimentos das creches hoje, né, que já estão precarizadas, e além disso, para que um serviço como esse, né, da creche noturna, esteja disponível e disponível com qualidade, né? A gente não quer que tenha esse nível de ataque às professoras, e ao mesmo tempo a gente também acha que é importante que tenha uma formação dessas professoras e tal, formação contínua, né? Que infelizmente negada pelo Estado já nas creches de hoje, né? Não existe uma política de formação contínua. Pelo contrário, o que existe é meio que uma ideia de que a professora é a tia que, ao cuidar, parece que não está ensinando. E não é verdade. Não, totalmente, Bianca. Eu achei muito forte quando ela fala que não é um hotelzinho, né? Que você vai lá e larga a criança e não importa como que vai ser as condições que ela vai estar lá, como se a mãe não ficasse preocupada, inclusive, com as condições que a creche ou a instituição tem a oferecer, né? Qual a qualidade que ela tem a oferecer. E uma coisa também que eu achei muito importante é que ela fala que não é só as mulheres têm que todas lutar por isso, né? A todas as mães, são tantas mulheres que estão nessa situação, como a gente já falou aqui. Então todas têm que se unir para lutar por por esse direito, mas os homens também têm que, né? É uma responsabilidade do homem também, dos pais, a cuidar dos filhos, ao cuidado da criança, né? A sociedade acaba jogando isso no colo das mulheres, mas é uma responsabilidade dos homens também, e responsabilidade deles lutarem por isso também ao lado das mulheres. Outra coisa é sobre isso que ela fala de ser uma educação laica, né? Isso faz parte da qualidade, né? E essa questão de ser laica, de não ser uma ideologia única, como a Grazi já falou, justamente para respeitar a liberdade de crença e a liberdade das pessoas de terem a religião que for, inclusive não ter religião, né? E eu acho que é natural também que exista muito questionamento, né? E muita receio por parte da categoria dos professores, justamente por tudo isso que a gente falou, né? Da precarização e atual situação do ensino, de como vai ser as condições desse ensino noturno, né? Vai ter, como você mesmo falou, que vai ter quais direitos vai receber, nem sequer se sabe se vai receber adicional noturno, por exemplo, né? Vamos ver agora como que está isso na categoria, o que os professores estão falando disso, como que está a polêmica em relação a esse projeto de lei. Oi, amiga, desculpa pela demora em responder, tava uma loucura na escola, eu só cheguei em casa agora, mas eu consegui ouvir os áudios. E que foda isso do H1, né? As trabalhadoras perderem a creche que tinham ou para manter ter que aceitar um atendimento precário para as crianças, né? Só me fez pensar como, na verdade, o Estado tinha que garantir creche em todos os locais de trabalho, principalmente quando a gente está falando de serviço público que funciona 24 horas, igual é o metrô, igual são os hospitais, né, a saúde. Tinha que ter creche 24 horas também nesses lugares para essas trabalhadoras que estão atendendo deixarem seus filhos, nada mais justo. Para além também das creches nos bairros, né, para os trabalhadores da iniciativa privada, nos locais onde eles moram, trabalham, para garantir esse direito, em especial para a população mais pobre, né? E para além disso, como eu te falei, né, tem todo esse pé atrás da categoria que eu fico pensando também que é muito legítimo, porque é um PL da direita que vai ampliar um atendimento precário nessas escolas, tanto pela questão estrutural como pelas condições de trabalho, e que também, é muito ampliar a privatização da educação infantil. Para você ter uma visão, hoje 80% da educação infantil já está na mão da iniciativa privada. Então tem um monte de interesse por trás desse PL que tem que pensar e refletir mesmo. Mas outra coisa importante que você falou e eu fiquei pensando, e que até foi uma preocupação minha quando começou essa discussão na prefeitura, foi essa polêmica da assistência e da educação.
porque vários sindicatos da educação e vereadores da esquerda votaram contra o PL e aí construíram um discurso de que isso era assistência, não tinha que sair o dinheiro da educação, mas na verdade me parece bem equivocado, assim, concordo bastante com você, porque a educação na primeira infância é cuidar, brincar, socializar, não tem nada a ver com conteúdo. Então isso não ia mudar muito sendo de dia, sendo de noite. Na verdade, acho que o debate tem que ser contra a precarização, a privatização, e não num processo de separar a demanda das professoras, né, legítima, de defender suas condições de trabalho, de uma demanda que também é legítima, por outro lado, que é das mães da população, né? Ainda mais a gente sendo uma categoria de mulheres, meu. A questão é que é uma só luta e que tem que ser em defesa da qualidade da educação, combinado com a defesa das nossas condições de trabalho. E até conversei com algumas companheiras do Põe Rosas para pensar o que fazer frente a isso, assim. E pra gente é muito claro, meu, que teria que ser pela via de implementar, sim, creches 24 horas, mas as creches 24 horas que a gente quer, né? Junto com a visão das professoras, da população que precisa, que seriam creches 100% públicas, trazendo essas creches aí que são conveniadas para administração direta, para que as professoras tivessem igual trabalho, igual salário, não fizesse uma divisão dentro da própria categoria, que construíssem mais creches, gerando mais empregos, com condições de trabalho similar a dos efetivos, né? Que na verdade que todo mundo fosse efetivo, e por uma educação pública, gratuita, de qualidade, por uma infância livre, né, meu? E a Graça, inclusive, menciona que muitos vereadores de esquerda votaram contra o projeto, e é uma coisa para a gente pensar, porque a gente não pode deixar na mão da direita uma demanda e uma reivindicação tão legítima das mulheres, né? Em especial o sindicato, né? O SEDIM, que é o Sindicato dos Professores de Educação Infantil, que está publicamente contra o projeto, mas publicamente também dizendo que é contra as creches noturnas, né? Dizendo que isso não tem que cair no colo da educação e etc. E ao fazer isso cumpre um papel nefasto de dividir as mulheres. Não, exatamente, Biro, meu, eu acho que é um tiro no pé a esquerda deixar na mão da direita falar sobre um direito tão fundamental que é essa questão das creches noturnas, né? Inclusive, assim, esse debate, essa defesa não é uma novidade do que a esquerda deveria defender. A própria Marielle Franco tinha lá no Rio de Janeiro um projeto que era das creches Coruja, que tinha a ver com isso também, né? Da educação noturna. E, enfim, é uma demanda que é uma demanda histórica das mulheres e que eu acho que a esquerda tem que se embandeirar muito e não deixar isso na mão da direita conservadora. Sim, inclusive na medida em que deixam, perdem a oportunidade de elas estarem justamente se organizando e se unindo para poder lutar por um projeto que seja delas, né? Perdem a oportunidade de serem a voz de todas essas mulheres, todas essas trabalhadoras e imporem o seu projeto de educação, né? Mas a gente, desde o Esquerda Diário, desde o podcast, torcemos e estamos junto com essas trabalhadoras para que elas consigam colocar o seu projeto de educação se unindo com todas as outras trabalhadoras que têm essa demanda, que precisam desse direito, para, a partir daí, né, a partir desse debate que se abriu com esse PL, imporem seu próprio projeto, né, imporem suas próprias demandas do jeito que elas acham que deve ser, né? Exatamente como a Grazi colocou no final. Bom, e a gente, enquanto Põe Rosas, vai estar junto com a Grazi nessa luta, né? E de toda uma categoria de professores que é hoje a pedra no sapato do bolsonarismo, né? Se colocando contra esse governo reacionário, né? Então, a gente se coloca na luta ao lado desses professores contra a precarização do trabalho, né? Ao mesmo tempo que a gente, tá lado a lado também dessas mulheres trabalhadoras, como as Marílias, que falaram aqui, a Zuca, e que precisam dessas creches noturnas, né? Mas é isso, galera. Estamos chegando no final do nosso podcast, é um 4.0. A gente chama todo mundo a seguir aqui o podcast do Esquerda Diário, né? E a acompanhar a programação que a gente vai fazer para esse mês,
que é, como eu falei, focada na questão da mulher, e a mandar suas denúncias, a divulgar esse programa que é feito para os trabalhadores e por trabalhadores, né? É isso então, Bianca. Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do programa. Compartilha, dissemine o podcast e até a próxima.